Olá, amigo, amiga. Dessa vez, a gente vai falar de um tema que é um dos pilares mais importantes do planejamento financeiro, os investimentos. E eu queria desmistificar alguns aspectos com relação a investimentos que a gente acaba entendendo de forma errada, né? Qual a importância deles e como eles devem funcionar no seu planejamento financeiro. Então, começando, o investimento, ele é um pilar, né, que dá sustentação aos objetivos que você pretende alcançar na sua vida. Mas para isso, você tem que ter uma estratégia muito clara, né? Como a gente falou nos módulos anteriores, você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo, qual o prazo para cada objetivo, qual a quantidade de patrimônio, de dinheiro que você precisa para cada um desses objetivos e distribuir eles de uma forma inteligente. Então, os investimentos eles vão ser esse meio para que você possa alcançar esses objetivos sem simplesmente, a gente tentar aí, eu diria, simplificar demais, no sentido de achar que a gente só deve buscar ativos de investimentos que geram rentabilidade. Isso aí é uma grande, eu diria, armadilha. Você pensar em investimentos e buscar somente rentabilidade. Quando, na verdade, cada investimento tem a sua função. E é isso que eu vou tentar, colocar para você aqui em detalhes qual a função de cada investimento e como a gente pode organizar ativos de investimentos de uma forma que eles possam trabalhar para você e atender a esses objetivos, às suas necessidades do seu planejamento financeiro. Então, vou começar compartilhando aqui a minha tela, colocando aqui alguns conceitos interessantes que vão fazer você refletir e organizar de uma forma inteligente a sua carteira de investimentos. Então, vamos lá. Por que uma solução de investimentos ela é importante? Principalmente porque você vai ter uma estrutura e uma estratégia funcionando de forma automática, sem que você precise ficar se perdendo, estudando sobre como é que está a economia, quais são os índices, quais são os tipos de investimentos, acompanhando o mercado ou se preocupando em tomar uma decisão ou outra no tempo certo, já que você precisa dedicar tempo, na verdade, ao que você sabe fazer, a sua atividade profissional, estar perto das pessoas que você ama, fazer o que você gosta. E aí, claro, em determinados períodos, quando você vai fazer aportes mensalmente ou ajustar o seu planejamento, você revê alguns aspectos da sua carteira de investimentos. Mas por que a gente não deve se preocupar tanto? E aí, um exemplo muito simples para que você possa entender. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica que diz, mostra qual foi o resultado dos investimentos na última década. Como é que eles funcionaram e qual foi o resultado deles. Então, veja que você tem aqui, por exemplo, índices, como, por exemplo, o CDI, o S&P 500, que são as ações americanas, aí das 500 maiores empresas, o IPCA, a inflação, o Ibovespa, a Bolsa de Valores brasileira, o FII, que é o índice de fundos imobiliários, e o dólar. Então, vejam que nesse conceito aqui, o IMAB, que é o conceito de investimentos aí em fundos multimercados, se deu bem em 2010. Mas imagine que a gente comece a investir nesse índice porque ele está dando certo. No ano seguinte, o que é que aconteceu? O IMA ficou em segundo, mas quem saiu de quase último para primeiro foram os fundos imobiliários. Agora então vou investir realmente em fundos imobiliários. Olha, deu certo em 2012. Realmente você investir em fundos imobiliários foi interessante. Vou continuar. Aí o que aconteceu em 2013? Os fundos imobiliários caíram 12%. Então, veja que a gente não tem como prever o que vai acontecer, a gente não tem bola de cristal, e quem diz que tem essa informação privilegiada ou que realmente está ali conseguindo prever o que vai acontecer no mercado, infelizmente está com falácia para cima de você, porque isso não existe. Se a gente soubesse o que vai acontecer no mercado, todo mundo ficaria bilionário. Em 2014, aí o S&P
foi o primeiro, assim como em 2013. Os fundos imobiliários continuaram negativos, né? A inflação ficou aqui num nível aqui quase em último, CDI 10,8% e o dólar em 13%, né? 14% em 2013. E aí vejam como as posições dos índices elas vão se alternando várias vezes. A Bolsa de Valores teve um desempenho ruim, né, em 2014, 2015, mas em 2016 e 2017, excelentes resultados, né? Então, vejam que a gente não tem como realmente saber o que vai dar certo, né, dentro de um prazo, né, curto, médio ou longo. Esse aqui é para mostrar para você que o mais interessante é você ter uma estratégia diversificada. E eu vou fazer aqui uma analogia com o futebol, né? Que muita gente no Brasil vai compreender e com certeza você nunca mais vai esquecer essa analogia sobre o campo de futebol e uma carteira de investimentos. Então, o que um time de futebol precisa, basicamente, como uma solução? Então, o time de futebol ele tem um goleiro, tem a defesa, né, que fica ali na retaguarda, né, do time, tem o meio de campo para estruturar as jogadas com o ataque, e tem o ataque para realmente marcar os gols e vencer aí o campeonato, né, vencer os jogos. Então, nessa estratégia, o que você precisaria, né? Então, cada um no campo tem a sua função. Assim como os investimentos têm uma função dentro da sua carteira de investimentos e dentro do seu planejamento financeiro. Pensando em objetivos, pensando em prazos, pensando em resultado nesses períodos. Então, o goleiro, ele dá previsibilidade, ele te dá segurança, né? E precisa ter aí um desempenho estável. Porque se o goleiro ele não é previsível, ele não te dá segurança e ele não tem um desempenho estável, o que acontece? O time vai perder, né? O time vai levar muitos gols, o time não vai conseguir realmente evoluir no campeonato. A defesa, ela protege a estratégia do time. Então, ela ali na retaguarda faz com que a bola não chegue até o goleiro. Ela é um anteparo até o goleiro, né? Mantém a calma, independente do jogo, potencial de melhores resultados para o jogo. Por quê? Porque ali é a estrutura de defesa, né? A estrutura realmente de apoio para que o time consiga aí ganhar e também até criar esse elo, né? Entre defesa e meio de campo. Já o meio de campo ele tem um alto potencial de retorno, né? Ele arma as jogadas, ele tem uma estratégia de realmente levar pelo meio ou pelas laterais a bola até os atacantes, né? Para que ele possa, na verdade, buscar o gol, né? Buscar a vitória do time, né? Então ele corre ali algum risco, né? Um risco um pouco maior que a defesa e bem maior do que o goleiro em termos de fazer gol. Então, raramente um goleiro, né, faz um gol. Alguns, né, como Rogério Ceni e tal, foi um goleiro que se especializou em fazer gol. Mas a defesa também, o papel dela ali é estruturar, né, o apoio e o suporte para que não percam, né, não levem gols. Já o meio de campo não, ele é estruturar gols, né, estruturar um contra-ataque, estruturar um ataque mais efetivo para fazer o gol. E o ataque, né, tem um alto potencial de retorno, ou seja, ele que vai marcar os gols, né, ele que tem um papel aí de ser o diferencial para realmente vencer os jogos. Ele completa as jogadas, trabalha junto com o resto do time, mas ele busca realmente o gol, as oportunidades na qual ele pode levar a bola até a rede. E como é que a gente faria um time, né, de futebol pensando numa carteira de investimentos? Bem, uma solução de investimento interessante, aí lembrando, né, a gente sempre estrutura em prazos. Então, a gente tem o curto prazo, até 2 anos, a gente tem o médio prazo, né, de 2 a 5 anos, a gente tem o longo prazo, acima de 5 anos ou mais. Então, aqui, para a gente ter previsibilidade, segurança, reduzir a oscilação da carteira e os objetivos de curto prazo, ou seja, a reserva de emergência ali, o que vai fazer com que sua carteira oscile menos, que você tenha liquidez para ter acesso ao dinheiro quando você precisa, seria o quê? Renda fixa. Os veículos de renda fixa, ou uma estratégia de renda fixa para sua carteira, ela vai ser um dos pilares para essa defesa, para essa sua previsibilidade, para a liquidez que você precisa, para a reserva de algum imprevisto que aconteceu. Então, um fundo de renda fixa com essa liquidez, com pouca volatilidade,
é a defesa do seu time, do time da sua carteira. Já pensando aí em médio prazo, você tem aí, independente da direção do mercado, né? Ou seja, ele não está só na renda fixa, ele não está só na renda variável, ele tem ativos alternativos. Ele tem, por exemplo, o câmbio, ele tem curvas de juros, ele tem ações de países emergentes, ele tem commodities que trabalham em vários mercados, né? Existem commodities aí agrícolas, né? Commodities da parte de minérios. Então, você tem ali, digamos, um intermédio entre a renda fixa e a renda variável. E aí, para esses objetivos de médio prazo, de 2 a 5 anos, que seria os multimercados. Os multimercados têm esse papel. Eles estão descorrelacionados com a renda fixa e com a renda variável, e eles buscam resultados ali alternativos, né, que podem ajudar tanto a balancear essa carteira, amortecer os resultados quando há muita volatilidade no mercado ou pouca volatilidade no mercado, né? Ele consegue aproveitar essas oportunidades. E aí a gente tem os objetivos mais voltados a um prazo maior, de 5 anos, mas com uma estratégia mais agressiva, mais arriscada, né? Que seria ali realmente o meio de campo para frente, meio de campo e o ataque, né? Então, altos retornos, altas oscilações, imprevisibilidade e objetivos mais de longo prazo, que a gente sabe que quando a gente olha uma carteira de investimentos e quando a gente olha também, por exemplo, os índices de renda variável, eles oscilam bastante, mas eles têm uma curva ascendente de resultado. Então, se você tiver paciência, se você tiver consistência, você realmente vai ver o resultado dos fundos, né, de renda variável, dos fundos de ações. Então, Ações Brasil, ela pode te entregar esse resultado extra, potencializa a sua carteira. Então, essa é uma estratégia que todas as carteiras devem ter, é um dos pilares dela. E aí vai variar a composição ou a alocação desses fundos de ações com base no seu perfil. Se você é um perfil mais conservador, você vai ter menos renda variável. Se você é um perfil mais arrojado, mais especialista, mais agressivo, você vai ter mais renda variável. Ou seja, você não sofre muito com oscilações do mercado, você estará apto a possuir mais renda variável dentro da sua carteira. Mas também isso pode oscilar com o momento de vida, o momento financeiro que você está. Se você está no momento de acumulação, se você é mais jovem, você provavelmente vai ter mais renda variável. Se você já está num período mais de usufruir, próximo de usufruir a sua carteira de investimento, você vai ter menos renda variável, né? Você vai se tornar um pouco mais conservador na sua carteira. E também pensar que, como o Brasil representa muito pouco no mercado mundial, por cerca de 2%, a gente precisa diversificar em outros mercados. E esses outros mercados, né, também entregariam aí altos retornos, uma alta oscilação, uma imprevisibilidade, mas uma carteira de ações com um objetivo de longo prazo, com estratégias de empresas internacionais. Por exemplo, ações de empresas nos Estados Unidos, ações de empresas e negócios na Ásia, na Europa, né, na própria América Latina. Então, assim, você olhar uma carteira com um pouco de posição também na renda variável internacional, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, quando o mercado interno às vezes estiver mal, o mercado internacional pode estar melhor. Ou o contrário, quando o mercado nacional estiver bem, provavelmente o mercado internacional, né, pode estar mal. Então, esse contrabalanceamento, a diversificação vai fazer com que você equilibre as perdas e os ganhos dentro de cenários, né, diferentes no mercado. E aí, alguns pilares, né, para que você possa ter para investimentos inteligentes. Quais seriam? Primeiro, consistência e disciplina. Eu acho que esse é um dos principais e mais desafiadores para que as pessoas possam investir de forma inteligente. Por quê? Porque as pessoas costumam não ter disciplina, ter preguiça, não ter consistência no que elas fazem. Então, às vezes as pessoas começam a investir, dão um grande sprint ali no início e depois elas se desestimulam, elas esquecem, elas vão deixando para depois para fazer as coisas e não tem consistência e disciplina. Então, assim, se você quer alcançar a sua liberdade financeira, você tem que começar a trabalhar hoje por ela. Então, você tem que ir consistentemente guardando dinheiro todo mês,
um pouquinho dentro do seu planejamento financeiro, como a gente mostrou, para que você possa se aproximar dessa liberdade financeira. Se isso está, digamos, projetado daqui a 15, 20 anos, se todo mês você fizer um pouquinho, esse valor vai ser muito pequeno para que você possa alcançar. Agora, se você tem 20 anos para fazer isso e durante 5 você não faz, o seu prazo diminuiu, o valor que você tem que aportar vai ser maior e às vezes não vai fazer com que você alcance o que você planejou no seu planejamento financeiro. Então, tenha consistência, tenha disciplina, que você vai chegar no seu objetivo de uma forma correta, sem atropelos, com maior tranquilidade. Investir alinhado aos seus objetivos e perfil. Também é outra coisa que as pessoas costumam desviar do projeto de vida ou do planejamento financeiro, porque elas ficam buscando rentabilidades. E às vezes acabam alocando em ativos, em investimentos que não fazem sentido para a carteira dela ou de forma errada. É o Bitcoin que está dando muito resultado. Aí a pessoa pega e bota 100% do patrimônio da carteira no Bitcoin. E aí o que acontece com o Bitcoin? Cai muito forte. E aí a pessoa tem medo, resgata. Quando resgata, realiza uma perda. E aí, nessa brincadeira de ficar trocando de um canto para outro, a pessoa, ao invés de estar evoluindo o patrimônio, ela está perdendo o patrimônio, ela está dilapidando o patrimônio. Então, veja quais são os seus objetivos, defina essa estratégia, esse objetivo e siga ele à risca, sem sair por rentabilidade ou por oportunidade de curto prazo. Esteja alinhado ao seu perfil de risco. Então, assim, não adianta, se você é muito conservador, botar muito dinheiro em ações, não faz sentido. Não adianta você colocar tudo em Bitcoin se você não tem uma reserva de emergência definida. Geralmente a gente tem que distribuir essa carteira pelo seu perfil, pela sua idade e pelos seus objetivos de uma forma inteligente. Então, cuidado na hora de tomar essas decisões, né? Então, construir primeiro a sua reserva de emergência é fundamental. E aí, lembrando também as aulas anteriores, se você tem um custo de vida de R$ 5.000, você deve guardar pelo menos de 6 a 8 meses desse valor para que, se acontecer, você perder o emprego, tiver algum problema na família, ficar doente, qualquer um desses aspectos, você ter ali uma reserva que vai garantir a renda se a sua renda for interrompida nesse período. E aí as coisas se resolvem em 6, 8 meses, geralmente. E também, para resguardar isso, os seguros também são importantes, né? Então, tem os seguros que podem ser para que você, por exemplo, tenha uma invalidez temporal, parcial ou total, né? Tem seguros que vão garantir aí uma segurança caso você tenha uma doença grave. Então, tem uma série de proteções e reservas, né, que você tem que fazer para que você possa realmente não passar por uma situação difícil no seu planejamento financeiro. Mas pensando em carteira de investimentos, em investimentos inteligentes, a diversificação que é o único almoço grátis dentro dessa estratégia. Por quê? Porque, como a gente falou, né, na estratégia do campo, cada um dos ativos, cada classe de ativos tem o seu papel. Renda fixa, reserva de emergência, multimercados, objetivos de médio prazo, de 2 a 5 anos, e renda variável para objetivos aí de longo prazo, né? 5 anos ou mais, né? Existem, por exemplo, as previdências privadas, né? Que vão te dar aquela renda complementar lá no futuro, que vão complementar a renda com relação à previdência oficial, o INSS. Então, se você hoje está contribuindo com o seu INSS e você, digamos, vai ter direito a 3, 4 salários mínimos lá na frente, como é que você complementa a sua renda da ativa, né? Porque pode ser que hoje você ganhe 6, 8, 10 salários mínimos, mas você só vai ter direito lá na frente, próximo do teto, ou um pouco abaixo do teto de renda da Previdência Pública, né? Hoje o teto está próximo a R$ 7.000, mas se você hoje na renda na ativa já está superior a esse valor, lá no futuro, quando você se aposentar, você terá uma renda menor. Então, o que complementaria essa renda? As previdências privadas, né, que são uma estratégia não só de renda complementar, mas de sucessão patrimonial e também de benefícios fiscais e tributários para quem tem renda tributável, né? Então, se a pessoa tem R$ 100.000 de renda tributável no ano, ela consegue se beneficiar através de um PGBL, de uma previdência privada, até reduzir até 12% dessa tributação, ou seja, pagar só sobre 88 se ela contribuir com esses 12 mil, essa diferença, na previdência privada.
E é uma estratégia super inteligente para o seu planejamento financeiro e de aposentadoria. Então, diversificação. Tem classe de ativo, né? Renda variável, renda fixa, multimercado, previdência. Isso fazer uma composição bem completa para que você possa realmente alcançar seus objetivos dentro dessa estratégia. Um outro ponto importante é, para que você tenha facilidade, simplicidade de fazer uma gestão de carteira, o ideal é que você esteja num modelo de ativos que tenham gestão dentro deles. E quais são esses ativos? Que vão ter eficiência tributária e fiscal e que vão lhe ajudar para que você não precise ficar acompanhando o mercado. Fundos de investimentos. Fundos de investimentos é uma forma de você simplificar a sua operação na sua carteira de investimentos e delegar a profissionais que vão estar ali acompanhando o mercado e fazendo os movimentos no timing certo, com muito mais acesso a essas questões, né, de ativos, né, de mercado, vão estar acompanhando as notícias, a economia, as variáveis, os indicadores, a macroeconomia, pessoas super gabaritadas no mercado, né? Economistas, atuários, gente de especialista em cada uma dessas classes, grandes gestores de mercado que têm acesso a ativos que o investidor comum não tem acesso. E isso dentro de fundos, para que eles sejam ainda mais sofisticados e diversificados, são os fundos de fundos, ou seja, fundos de investimentos que dentro deles tem outros fundos de outros gestores, multigestão dentro de uma carteira de ativos. Imagine vocês que um fundo de renda fixa pode ser um superfundo com vários outros fundos de renda fixa de diferentes gestores em diferentes estratégias do mercado. Título público, título privado, curva de juros, inflação, tudo dentro de um único fundo, sem que você precise ficar acompanhando o tesouro, juros, Selic, inflação, nada disso. Você compra o superfundo de investimentos e lá a operação é feita pelos gestores e comitês de investimentos. Esse modelo, hoje no Brasil, né, inclusive eu tenho uma parceria com uma gestora e a gente pode conversar posteriormente sobre isso, que os comitês de investimento fazem em superfundos essa mesma estratégia, em renda fixa, em multimercado, em renda variável nacional, em renda variável internacional, tá bom? Se você quiser, você pode, né, conversar comigo pelos contatos aí no curso. Mas pensando em FOFs, é a estratégia mais inteligente, que vai liberar o seu tempo, facilitar sua vida e te despreocupar sobre a sua carteira de investimentos, independente do cenário de mercado ali que vai estar acontecendo. É como, por exemplo, fazendo uma analogia, né, dos carros aí, existem os carros de câmbio manual e os carros de câmbio automático. Então, quando você está no modelo de fundos, você está com câmbio automático. Quando você está você mesmo entrando em corretora, em banco, falando com o gerente, com o agente autônomo, você está no modelo analógico, modelo manual, né, no câmbio manual de carro. Então, não faz muito sentido para quem precisa dedicar tempo à sua atividade laboral, à sua atividade profissional, à sua atividade pessoais, os seus hobbies, né, a sua relação com a sua família e com seus amigos. E aí, o último ponto que eu gostaria de falar é você ser acompanhado por um profissional habilitado no mercado. Quem é esse profissional? Planejador financeiro. Eu sou planejador financeiro, acompanho mais de 100 famílias no planejamento financeiro delas. E aí eu entendo o cenário no momento financeiro que cada um está. Gerenciamos aí os objetivos, uma dessas famílias, e estruturamos uma solução com base na gestão de ativos, gestão de reservas, de uma carteira em fundos de fundos dentro desse modelo. Então faz muito sentido você que quer investir, que quer alcançar seus objetivos, delegar a profissionais e ter o acompanhamento ali, um copiloto para a sua estratégia de finanças pessoais, para o seu planejamento financeiro e olhar para você de uma forma holística, né? Ver o seu orçamento, seus seguros, sua sucessão patrimonial, seu planejamento tributário e fiscal, sua aposentadoria, né? Seus investimentos de uma forma completa, independente do cenário, e quando você tem uma necessidade, você possa aí buscar o planejador para tomar essa decisão. Você quer comprar uma casa,
quer fazer uma viagem, quer morar fora, está planejando aí ter um filho, fazer uma reforma em casa, seja o que for, você estrutura uma carteira para atender essas necessidades e tomar as decisões baseada em fatos, dados, informações e alinhada com o seu objetivo e o seu perfil. E aí, esse planejador ele tem alinhamento de interesse com você. Ou seja, ele vai ganhar com base no seu desempenho, na sua carteira de investimentos. Então, ele não vai te vender produtos, ele vai entregar uma solução de acompanhamento e gestão das suas reservas para que você possa aí trilhar um caminho muito mais tranquilo, muito mais simples e prático na sua vida, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, manda um contato para a gente, que eu ficarei muito feliz em poder te ajudar e te responder. E fico à disposição caso você precise de um planejador financeiro para te acompanhar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.